Bom, pessoal, hoje a gente vai dar prosseguimento à última aula, né? Na aula anterior a gente falou das leis de Newton, né? Da força, né? Definindo força, e a gente somou essas forças, tá? Continuando essa ideia de soma de forças, a gente vai falar um pouquinho de equilíbrio, ok? O que é o equilíbrio, tá? Quando um corpo está em equilíbrio. Então, vou projetar para vocês aqui nosso ambiente. Bom, vou falar um pouquinho sobre equilíbrio, lembrando que os exercícios que a gente vai resolver estão relacionados a essa referência, né, nessa aula, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui de equilíbrio, ok? De forças. Bom, qual é a condição para que um corpo, ou que o meu sistema, no caso, esteja em equilíbrio de forças? Alguém sabe? Lembrando que a última aula a gente determinou a soma de forças, né, que eu vou ter uma força resultante, né? Alguém sabe qual que é a condição que eu devo ter equilíbrio de forças? Seguinte, pessoal, a gente viu na aula passada, né, que a gente somava as forças, F1 mais F2, mas aí vai somar as forças, F mais Fn, a gente viu que dá uma força resultante. Bom, condição de equilíbrio, o que acontece? Nós vamos ter que a força resultante ela é igual a zero, certo? Então, se eu somar a força F1 mais F2 mais Fn, se eu somar todas as forças, isso vai dar igual a zero. Então, essa é a minha condição de equilíbrio. Bem tranquilo, né? Ok? Então, essa é a condição de equilíbrio, né? Ok. Se eu somar todas as forças, eu vou ter a força resultante zero. Ok? Bom, o que implica essa soma de forças na velocidade? Alguém sabe me dizer? Se a força resultante é zero, quais são os possíveis parâmetros que eu posso descrever da velocidade? Alguém sabe? Ou não? Seguinte, pessoal. Quando minha força resultante é igual a zero, isso implica em duas situações. A primeira, que a velocidade é igual a zero. E a segunda, que a minha velocidade ela é constante. Ok? Então, são essas duas condições. Por quê? Porque a gente viu, na aula passada, inclusive, que se a velocidade é constante, a minha aceleração é igual a zero, que implica ainda que a minha força resultante é igual a zero. Porque a aceleração está o quê? Diretamente ligada à força. Ok? Então, são essas duas condições. Então, se eu tenho um sistema em movimento com velocidade o quê? Constante, eu posso falar que a força resultante é zero também. Ok? Ou, se meu sistema tem velocidade nula, ou seja, se ela é nula, ela é constante também, né? Então, minha força resultante ali é zero, tá? Então, eu peço que vocês fiquem atentos que quando eu falo de força resultante, não é somente velocidade do meu sistema, não é somente está relacionado com que a velocidade seja nula. Eu também posso ter força resultante com o meu sistema movendo a velocidade constante, tá? Bom, então, feito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o início das leis de Newton, né? Por quê? Porque a gente fez a soma de forças, né? Mas a gente fez um tratamento vetorial apenas, coisas que vocês já conhecem, mas utilizando o conceito de força. E agora a gente vai começar a enunciar as leis de Newton mesmo, tá? Ou seja, a gente vai falar agora, inicialmente, a lei da inércia. Quem que é a danada da inércia? Né? Então, a inércia, a gente tem a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, certo? Bom, basicamente, a primeira lei de Newton é o seguinte: toda vez que eu tenho um corpo em seu estado de movimento, o que é o estado de movimento? A gente pode falar que o estado de movimento está relacionado com a velocidade, tá? É uma característica desse movimento. Então, a velocidade
a gente pode falar que é um estado de movimento. Então, todo corpo que, ou no caso, caracteriza o estado de movimento. Bom, toda vez que eu tenho um corpo com uma certa velocidade, ou seja, em um estado de movimento, ele vai tender a permanecer com esse estado de movimento, ok? A menos que exista alguma força externa que retire ele desse estado de movimento. Então, vamos colocar essa ideia como texto, tá? A primeira lei, ela diz basicamente o seguinte, que um corpo mantém seu estado de movimento, ou seja, V é igual a constante, ou V igual a zero, a menos que uma força externa atue sobre ele. Ok? Então, esta é a primeira lei de Newton. E essa força externa a gente pode falar aqui, no caso, uma força resultante. Lembra que eu estou sempre colocando um vetorzinho aqui para falar que a força é uma grandeza vetorial. Tá? Então, a primeira lei de Newton, ela nada mais é do que uma preparação para que eu monte a teoria. Ela é um suporte para toda a teoria das leis de Newton. Tá? Então, ela é como se fosse a base. Então, um corpo, ele vai manter seu estado de movimento, a menos que exista uma força externa atuando sobre ele. Certo? Bom, outra questão que a gente tem que estar atento, né, nessa relação é a relação com a massa. Né? Ok? Então, deixa eu colocar a ideia aqui como texto. Né? Que tudo que possui matéria, tudo que possui matéria, possui inércia. O que eu quero dizer com essa frase? Que tudo, que a lei da inércia, ela é válida para tudo que possui matéria. E o que é isso? Essa relação de tudo que possui matéria vai possuir inércia, ou seja, vai obedecer o quê? Essa relação aqui de estado de movimento. É tudo que possui massa. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque quanto maior a massa, ou seja, quanto mais matéria, é mais difícil de eu alterar o quê? A velocidade. Ou seja, quanto mais matéria, mais difícil de alterar essa relação de velocidade constante. Se eu alterar a quantidade de massa, eu consigo alterar mais facilmente o quê? A velocidade. Ou seja, a minha força externa vai ser mais efetiva. Né? Eu vou conseguir retirar o corpo do seu estado de movimento. Bom, então, a gente já tem um conhecimento básico, né? Sobre a primeira lei de Newton, certo? Como que a gente pode observar essa relação aqui? Alguém já andou de ônibus e o ônibus freou e você foi para frente? Já aconteceu essa situação com algum de vocês? Você está ali no busão, no coletivo? Já aconteceu comigo, já. Você está andando de ônibus ali, e aí daí o ônibus freia, você, né, tem um tranco para frente. O que é isso? Então, imagina um coletivo lotado, né? Você cair em cima da pessoa ali, né? Não segurar direito. O que acontece? Você está com uma velocidade, junto com o ônibus. Quando o ônibus freia, ou seja, agiu uma força externa sobre o ônibus, né, na roda ali e tal, e alterou o quê? O estado de movimento dele, ou seja, alterou a velocidade. Como você está com a velocidade ali, certo? Você sofreu essa desaceleração, ou seja, houve uma aceleração negativa ali, ou seja, se houve aceleração, houve uma força externa. Ou seja, se houve uma força externa, você alterou sua velocidade, ou seja, você alterou sua inércia, certo? Agora, imagina, assim, pega duas pessoas, uma pessoa maior e uma pessoa menor, uma criança e uma pessoa adulta. A criança, muito mais fácil retirar ela da inércia dela. O que é inércia? Manter o estado de movimento. Então, a massa, ela também é fundamental para isso. Então, a gente tem que olhar duas questões, certo? A gente tem que olhar massa
ela está diretamente ligada à inércia, assim como também à velocidade, ok? Então, vocês têm que essa certa noção, ok? Eu coloquei esses dois exercícios aqui para a gente fazer uma análise do que a gente está falando, tá? Lembrando que esse exercício aqui foi retirado da nossa referência inicial do Doca, Biscúlula e do Vilas Boas, tá? Se vocês quiserem também resolver algum exercício do livro texto. Então, vamos lá. Em relação ao referencial inicial, tem-se que a resultante de todas as forças que agem sobre uma partícula é nula. É correto afirmar que, pessoal, esse enunciado aqui fala o seguinte, por exemplo, como a gente está imerso a um sistema de intensa interação, o que é isso? A gente está no planeta Terra, o planeta Terra tem uma ação do campo gravitacional, esse campo gravitacional faz com que nós interagimos com ele. Se há interação, há força, tá certo? Por exemplo, você está em pé, parado, vamos supor, você está em pé parado, existe força atuando sobre você? Existe. Só que como você está parado, a força resultante é nula, tá certo? Então, tudo que há interação tem força, porém, se você somar todas as forças, dá zero, que é essa aqui, é a situação do equilíbrio que a gente havia dito aqui, tá certo? Bom, então é correto afirmar, deixa eu só sublinhar aqui, então é correto afirmar o quê? Que a partícula está necessariamente em repouso. Então, se a força resultante é nula, a partícula tem que estar necessariamente em repouso? Bom, se as forças são nulas, a partícula ainda tem que estar em repouso ou ela pode ter velocidade? Pode ter velocidade, né? A gente acabou de falar. Então, a letra A é falsa. Bom, se todas as forças que agem na partícula é nula, a partícula está necessariamente em movimento retilíneo uniforme? Não necessariamente, né? Ela pode estar. Então, a letra B é falsa, mas em condição de movimento retilíneo uniforme, ou seja, o que é o movimento retilíneo uniforme? A velocidade. Cadê? Onde coloquei? Que a velocidade é constante. Aqui, ó. O movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. O corpo pode ter ação de força resultante de zero, né? Mas não necessariamente. Então vamos para a letra C. As forças que agem a uma partícula nula, a partícula está necessariamente em equilíbrio eletrostático. Opa, equilíbrio estático. Eletrostático não, né? Então, a letra C é verdadeira, né? O equilíbrio estático está relacionado com o quê? Com velocidade zero e velocidade constante, tá? Não necessariamente estático, né? Eu posso estar estático também. Então, a letra C é falsa, tá? Se a força resultante que age sobre as partículas é nula, a partícula está necessariamente em equilíbrio dinâmico. Ela pode estar em equilíbrio dinâmico, né? Mas não necessariamente também. O que é o equilíbrio dinâmico? Eu tenho velocidade constante. Equilíbrio estático, velocidade é zero. Então, a letra C e D também é falsa. Eu acho que a letra E. Por que a letra E? Porque essa questão de necessariamente, ele tem que estar, né? Aqui não fala necessariamente, né? Porque essa relação é verdade, essa é verdade, e essa é verdade, essa é verdade. Mas a questão que está falando aqui é necessariamente, ou seja, somente essa relação que vai dar a todas as forças nulas, né? Não é somente essas questões, são todas elas, me dá o quê? Me dá o equilíbrio eletrostático, o equilíbrio estático, né? Ou seja, a força é nula. A única que não tem necessariamente, né, é a letra E. Então, se uma partícula tem uma força nula, a partícula está em movimento, estará descrevendo trajetória retilínea com velocidade constante. Por que a letra E é verdadeira? Porque não tem o termo necessariamente. O necessariamente, ele exclui as outras possibilidades, ok? Isso aqui é um exercício pegadinho, não é um exercício ideal para a gente aplicar os conceitos, né? Porque se vem com a pegadinha, às vezes te dá uma confusão. Eu não colocaria inicialmente esse exercício, mas eu acabei colocando. Ó, indica a alternativa que está de desacordo com o princípio da inércia. A velocidade vetorial de uma partícula só pode ser variada se estiver sob a ação de uma força resultante não nula. Verdadeiro, né? Se a resultante das forças que agem em uma partícula é nula, dois estados cinemáticos são possíveis. Repouso ou movimento retilíneo uniforme. Verdadeiro também, né? Então, a letra A e B é verdadeiro. Para achar qual que está desacordo, né? Uma partícula livre da ação de uma força externa resultante é incapaz de vencer
suas tendências iniciais. Uma partícula livre de ação de força externa resultante é incapaz... Não, ela é capaz se houver uma força externa, né? Numa partícula em movimento circular e uniforme, a resultante das forças externas não pode ser nula. Verdadeiro. Tá? Por quê? Para ele executar o movimento circular, tem que ter uma força. Porque tem uma aceleração centrípeta, a gente viu isso. Tá? Uma partícula pode ter movimento acelerado sob uma força resultante nula. A falsa é essa aqui, né? Para ter força resultante nula, ele não pode ter aceleração. Lembra? Por quê? Olha aqui, ó. Se aceleração nula, a força resultante é zero. Aqui está falando que ele pode ter acelerado sobre força nula. Não. Se eu tenho aceleração, tem força. Ok? Bom, na letra D é movimento circular. Eu só tenho movimento circular porque tem aceleração centrípeta. Lembra lá que a gente estudou aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta é a aceleração que mantém o movimento circular. Se eu retirar essa aceleração, o corpo vai sair tangenciando. A gente falou isso na aula retrasada, se não me engano. Tá certo? A gente vai falar agora da segunda lei de Newton. O que a gente fez? A gente fez toda uma preparação. A gente fez toda uma preparação com a primeira lei. Por quê? A gente falou que eu só vou ter força externa ou uma força resultante se houver o quê? Se o meu corpo mudar a velocidade. Se a velocidade dele não mudar, a força externa é zero. Certo? E a outra questão que eu falei é o seguinte, que a massa está ligada ao quê? A capacidade desse corpo sair do seu estado inicial. Como eu havia dito, quanto maior a quantidade de massa, mais difícil você retirar ele desse estado de movimento. Ou seja, basicamente, a primeira lei preparou, né, com argumentos, preparou para anunciar a segunda lei de Newton, que acho que todo mundo sabe. Qual que é a segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton. Alguém sabe? Seguinte, pessoal. Para alterar a inércia, para alterar essa inércia, o que a gente tem que ter? Tem que variar a velocidade, ou seja, alterar a velocidade, que implica que eu tenho uma aceleração. Certo? Então, a força ela é proporcional à aceleração. E a gente viu também que, quanto maior a massa, mais difícil vai ser difícil de tirar o corpo, então, tirar o corpo do seu estado inicial, então mais força eu vou ter que ter. Então, a gente vamos ter que a força é proporcional também à massa. De modo que, isso aqui tudo relacionado à primeira lei. Então, a expressão que Isaac Newton descreveu, é tudo que eu precisava. Uma obra agora ao lado de casa. Mas o que Newton fez? Ele falou o seguinte, que se a força tem que ser proporcional à aceleração e tem que ser proporcional à massa, então a força, né, vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração. A segunda lei de Newton é essa aqui. Tá? Lembrando que esse delta aqui que eu coloquei é a alteração, variação da inércia. Alteração, tá? Onde o F vai ser dado pela força. Nada mais a gente está aplicando a fórmula, tá? Dado em newtons. Ok? M é a massa, que é dada em quilogramas. Essa questão, por exemplo, não é peso, tá? Você fala assim, vai lá no açougue, pesa 1 quilo de picanha, sei lá. Não é o peso, é a massa, tá? Só que você não vai discutir com o açougueiro lá, brigar com o açougueiro que tá com a faca, né? E A é a aceleração. A unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, se a gente tem a unidade de quilogramas vezes metros por segundo, vai me dar a unidade de Newton. Ok? Então, essa aqui é a segunda lei de Newton. Tá certo? Lembrando que aqui não coloquei o caráter vetorial, coloquei simplesmente a fórmula para calcular a intensidade. Mas, se a gente for aplicar a critério, a força vetor é igual a massa vezes a aceleração vetor. Lembrando que a aceleração também é um vetor, né? Um escalar, a massa é um escalar, né? Você não tem 5 kg de massa de arroz para a direita, no horizontal para a direita. Não existe isso, né? Então, massa, é um escalar, é um valor. Aceleração é um vetor, né?
Você acelera para frente, para trás, né? Então, se eu tenho um escalar vezes um vetor, eu vou ter um vetor como resultante, tá? A força é um vetor. A gente viu isso. Tranquilo, gente? Fácil? Vou fazer um exercício para a gente finalizar. Vamos pegar aqui esse exercício aqui, que a gente vai aplicar as relações que a gente viu na aula passada, certo? Lembrando, mais uma vez, da nossa referência. Olha só, pessoal. A gente tem 10 minutinhos? 10 minutinhos. Dá para a gente fazer. Olha só. Um fragmento de um meteorito de massa de 1 kg é acelerado no laboratório a partir do repouso pela exclusiva força FA e FB. Então tem duas forças. Para que vai pegar um meteorito? Pode ser uma pedra qualquer, né? Exercício mais. Opa, vou cortar isso aqui, né? Mas não precisa ser um meteorito. Vou esperar cair um meteorito para fazer um experimento. Mas enfim. Que tem mesma direção, olha só. Quem está em dúvida da relação de direção e sentido? Olha, as duas têm mesma direção, horizontal. Mas sentidos opostos. Ok? Como representado no esquema. Então tem aqui um esquema e tal. Sabendo que a aceleração do corpo é 2 metros por segundo e que a força FA vale 10 newton, determine. O módulo de FA, ou seja, o valor da intensidade da força FA, se FA é maior que FB e se FB for maior que FA. Então, são duas situações. Primeiro, vamos colocar os dados aqui, ok? Deixa eu tentar aumentar aqui para a gente não ficar com a letra feia. Letra A é o seguinte. A gente vai fazer a primeira situação, tá? O módulo da força A é maior que o módulo da força B. Primeira situação, na letra A. Bom, se o módulo da força A é maior do que o módulo da força B, eu tenho essa seguinte relação. Eu vou adotar meu sistema de referência para cá, tá? Então, FA, FB está ao contrário. Ok. Se o módulo de FA é maior do que o módulo de FB, eu vou ter uma força resultante para cá, ó. Certo? Então, a força resultante, vetor força resultante, é igual a quê? FA mais FB. Tá vendo que eu estou somando as forças do ponto de vista vetorial? Para tirar esses vetores, o que eu vou fazer? Eu sei que elas já estão na mesma direção, não preciso decompor o vetor. Então, a força resultante vai ser igual a quê? O FA é positivo, porque está no sentido do meu sistema de referência aqui, né? Menos FB. Por que é menos FB? Olha, ele está ao contrário, ó. FB está ao contrário do meu sistema de referência. Certo? Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Porque a força resultante tem que ser igual a massa vezes... desculpa, gente. A força resultante tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Certo? Eu sei que FA vale 10 newton. Certo? Outra questão que eu tenho é que falou que minha aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E o peso, ou melhor, a massa, vou cortar essa parte, né? Porque não é peso, é massa. A massa é 1 quilograma. Tá? Bom, então o que nós temos? Que FA vale 10 newton, né? Que está escrito no exercício também. Então, vou calcular o FB, né? Então, vai ser 10 menos FB é igual a massa, que é 1 kg, vezes a aceleração, que é 2. Então, o que nós vamos ter aqui? FB, 1 vezes 2 é 2. Vou passar esse 10 para cá, tá? Vai ser 2 menos 10. Lembrando que é menos FB aqui, né? Ou seja, FB é igual a 8 newton. Certo? Na verdade, aqui, pessoal, ele está falando determina FA, mas eu acho que não é FA, não, tá? Tá errado o exercício, determinar FB, tá? E se ele me deu FA, para que eu vou determinar FA, né? Então, vamos continuar aqui. A segunda parte do exercício, eu vou fazer logo aqui ao lado. A segunda parte do exercício, ele fala o seguinte. Vou fazer aqui, ó. Se FA, o módulo de FA for menor que o módulo de FB, vou fazer aqui do lado, tá? Mais uma vez. Agora, eu vou colocar em vermelho aqui, ó. A força resultante agora está para trás. Vou colocar até... Agora eu vou resolver tudo em vermelho. Tá? Então, minha força resultante é igual a menos 2 vezes 1, que vai ser igual a quê? Menos 2 newton. Por que é menos 2? Agora, se minha força FA é menor que a força FB, então ele vai mover para a esquerda. Então, minha força resultante é para a esquerda. Por isso que é menos 2. Vai ser menos 2 newton, vai ser igual a quê? FA
menos FB. Utiliza o mesmo sistema de referência, ó, tá certo? Se o FA vale 10, então o que nós vamos ter? Que 2 newton é igual a 10, vou colocar um negativo aqui, né? Menos FB. Então, FB vai ser igual a quê? Vou passar o FB para um lado da igualdade, certo? Eu vou passar esse FB para cá e esse 2 newton para cá. Então, vai ficar assim, 10 mais 2. Então, FB é igual a 12 newton. Agora aqui, ó, a letra B, o que nós vamos ter? Seguinte, o módulo da velocidade do corpo vai completar 25 metros. Olha só, posso usar a Torricelli, né? Ó, porque a aceleração dele, só que eu vou fazer na primeira relação aqui, de A. Por quê? Esse caso aqui, né? Bom, se a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Ele não fala velocidade inicial do meu corpo, eu vou assumir zero, tá certo? Eu vou assumir zero. Então, a gente sabe por Torricelli que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Certo? Assumir que a velocidade inicial é zero. Então, V ao quadrado é igual a 2 vezes 2 vezes ΔS. Deixa eu ver se é esse caminho mesmo. Ah, mas ΔS vale 25, né? É esse caminho mesmo. 4 vezes 25. V ao quadrado é igual a 100. Ou seja, V é igual a 10. Tira a raiz dos dois lados, né? Metros por segundo. Bom, se eu fizer a segunda situação da letra B, segunda situação, que é o contrário de a gente vai ter a mesma velocidade, só que negativa, ok? Então fica como exercício para vocês fazerem. A aceleração vai ser negativa, o deslocamento também vai ser negativo, o ΔS vai ser negativo, a aceleração vai ser negativa. Aplica a mesma fórmula, vai dar os mesmos 10 metros por segundo, só que a gente sabe que essa velocidade é negativa, tá? Ao contrário do meu sistema de referência. Pessoal, então vamos terminar por aqui. A gente já viu uma quantidade de coisa boa. E próxima aula a gente fala da terceira lei, certo?